Fala rapaziada, aqui é o Cesário e você está no Carreirista Policial. O vídeo hoje é um pouco mais sério, quero compartilhar com vocês sobre a frustração que eu senti logo que eu me formei na faculdade. E a questão aqui é a seguinte, eu acreditava naquela época que se eu me esforçasse mais do que as outras pessoas, se eu entregasse mais, tivesse mais resultados, enfim, eu consegui buscar esses resultados, que eu formei em 4º lugar do curso de máquinas da EFON, para quem não conhece, é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E eu acreditei, durante toda a minha graduação, que correndo atrás dessas conquistas individuais, eu conseguiria me destacar no mercado e dessa forma eu estaria, de certa forma, imune a qualquer tipo de crise que eu pudesse enfrentar, porque tem sempre aquela máxima, né, de que sempre tem vaga para os melhores. E foi muito baseado nisso que eu comecei a me dedicar mais aos estudos durante a minha faculdade. Só que o que eu não esperava é que quando eu me formei, a Marinha Mercante brasileira ela enfrentou uma das maiores crises que o mercado marítimo brasileiro já viu. E dessa forma, eu no final do meu estágio, eu estava percebendo que existia uma grande chance de eu ficar desempregado. E depois de tudo que eu passei, para passar na EFON, para me formar na EFON numa boa classificação, eu consegui o meu primeiro contrato como oficial de máquinas da Marinha Mercante, e já estava ajudando em casa, minha família e tudo mais, e eu voltei a ter preocupações que eu achei que eu nunca mais teria em toda a minha vida, que era o de procurar um novo emprego, as coisas não estavam legais, ouvir das pessoas que o mercado não está bom, que eles vão ter que ver a melhor forma e tudo mais. Isso, para quem correu muito atrás, é bastante frustrante. E eu confesso que quando eu percebi que isso tudo poderia acontecer comigo, cara, é como se tudo que você acreditou a vida inteira não existisse mais. E foi muito com este sentimento de frustração, com este combustível, que eu comecei a estudar para concurso público. Só que esse cenário, ele de certa forma, ele foi bom para mim, porque eu tomei um choque de realidade. Eu passei a pesquisar carreiras que eu poderia seguir, coisas que eu pudesse fazer, e que evitassem que eu passasse por esse processo todo novamente. E o que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre carreiras, no que eu poderia investir e, de certa forma, aproveitar aquilo que eu tinha construído. Eu tentei inicialmente na área de Marinha Mercante. Depois, eu fui abrindo um pouco meu leque, porque eu percebi que eu sabia estudar. Como eu passei para a EFON, que é um vestibular muito difícil, eu já entrei bem classificado, formei muito bem classificado. E lá dentro, durante o meu estágio e no início da minha vida profissional, eu continuei estudando, continuei buscando. Eu pensei, bom, a minha próxima profissão, ela tem que ter a ver com o estudo. Até porque estudar é o menor investimento com o maior retorno possível. Por exemplo, eu gastei mais ou menos R$1.000 e poucos com um cursinho que eu comprei para a Polícia Rodoviária Federal, e o primeiro salário da Polícia Rodoviária Federal hoje, bruto, está 12 mil. Ou seja, olha só o retorno que você tem em cima do investimento que você fez. Difícil você encontrar qualquer outro investimento no mundo que te dá um retorno tão grande quanto esse. Então, pesquisando, eu vi, bom, já que eu tenho boas técnicas de estudos, eu tenho um bom retrospecto nesse mundo de estudos, o que eu posso fazer? E aí que me veio a ideia do concurso público. É bem verdade que, através de um concurso, você não vai ficar rico através de um concurso público, mas também você vai fechar a porta do desemprego, você vai fechar a porta da pobreza. E percebendo isso, e vendo o sentimento de frustração que eu estava sentindo ali naquele momento inicial, eu juntei uma coisa com a outra e falei, cara, o concurso público é um caminho viável, é um caminho que eu posso trilhar e buscar essa estabilidade, buscar uma segurança financeira. Porque naquela época eu já queria construir uma família, já queria ter esposa, filho e tudo mais. Então, como que eu vou passar para essas pessoas que dependem de mim a segurança de que eles não vão passar no futuro pelo que eu estou passando agora? E eu descobri no concurso público um caminho viável para realizar esse objetivo. Então, munido deste sentimento, eu fui lá. Não, vou comprar um material aí, vou começar a estudar e vou passar, vai ser tudo às mil maravilhas. Só que, depois que eu comprei o material do cursinho, que eu abri e vi ali 20 gigas de material, só para quantificar para você, o que seria 20 gigas? Seria uma prateleira enorme com centenas de milhares de PDFs que eu teria que ler, colocar aquilo tudo na minha cabeça e cuspir na hora da prova. O sentimento que eu tive foi de que, cara, eu acho que não vai dar. É muita matéria, é muita coisa, eu acho que eu vou me enrolar, como é que eu vou planejar minhas revisões, como é que eu vou dividir esse material todo em tarefas menores,
Então, ali eu fiquei com receio. Eu falei, cara, talvez eu tenha viajado, é melhor eu investir onde eu já estou, mesmo estando insatisfeito com essa situação, talvez seja melhor eu ficar aqui. E o problema de você ficar é que, se você estiver numa situação desconfortável, é que a situação tende a piorar. E quando você fica mais velho, você tem menos energia e mais responsabilidade, porque com a idade vem a família, com a idade vem os filhos, depois vem a escola dos filhos, depois vem a faculdade dos seus filhos, e as responsabilidades elas vão subindo e a sua energia ela vai baixando, é natural ao longo da vida do ser humano, a energia dele vai baixando, por isso que chega um momento que a gente se aposenta. Então, só que aí, inicialmente eu pensei dessa forma, né, talvez você esteja passando por isso também, só que, cara, eu parei, comecei a pesquisar, né, dentro do edital, agora dentro do edital, eu falei, quais são as matérias mais fáceis aqui? Quais são as matérias mais fáceis? Vou começar pelas mais fáceis, porque aquilo vai me dar um gás, vai me dar um ânimo inicial, e com esse ânimo eu continuo e vou progredindo para as matérias mais difíceis. No meu caso, as matérias mais difíceis eram as matérias jurídicas, porque eu estava saindo do absoluto zero, e as matérias eram enormes. Assim, eu tinha dificuldade com o próprio vocabulário. Eu ia ler uma questão de direito constitucional, eu não entendia nem o que a banca estava pedindo. Então, eu ficava no início, eu estava muito perdido, e quando eu ia olhar as provas antigas, era pior ainda, porque eu ficava ainda mais frustrado do que eu já estava. Então, assim, tive que trabalhar bastante, principalmente no início, essa questão emocional, e peguei ali as matérias mais fáceis. No meu caso, eu incluí logo no meu primeiro ciclo RLM, que é raciocínio lógico-matemático, porque eu já tinha uma boa base nas matérias de exatas, por conta da IFOM. Incluí física, porque física eu já tinha uma base excelente, e a prova da PRF de física, ela vem num nível muito básico. Então eu pensei, vou juntar aqui o útil ao agradável, porque eu já vou ter que estudar essas matérias aqui de qualquer jeito, e elas vão me dar um pontapé inicial. E português, porque português cai em todas as provas, e eu também já tinha uma basezinha legal. Essas matérias que eu tinha a maior facilidade, elas foram o combustível inicial para que eu não desistisse. Eu só queria não desistir inicialmente. A partir do momento que eu não desisti, você já cria um mínimo ali de confiança que vai te sustentar aquele primeiro, o alicerce da construção que você está acabando de empreender, né? Então, eu juntei as matérias que eu tinha a maior facilidade. De repente, você é um cara que tem afinidade para matérias humanas, então você tem que incluir as matérias de direito. De repente, você é um engenheiro, tem facilidade com as matérias de exatas, então você tem que incluir as matérias de exatas já nos seus ciclos iniciais. Bom, galera, e essa fase foi muito importante para que eu conseguisse dar esse pontapé inicial e não desistisse da minha aprovação. Porque a verdade é que a maioria dos candidatos aprovados, isso aqui eu falo com tranquilidade, a maioria, na verdade, foi uma galera que no início estava frustrada, no início estava insegura, no início estava morrendo de ansiedade, porém não desistiu, porém não se deixou levar por esse sentimento, por esse medo, por essa frustração. O cara simplesmente não desistiu. Ele é um jogo, concurso público, é um jogo de permanecer. Você simplesmente precisa permanecer. É lógico que você, com o tempo, vai aplicando boas técnicas de estudos, vai acrescentando novas matérias. Isso tudo vai fazer com que você vá melhorando ao longo da jornada. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é começar. E ao longo da sua jornada, você vai melhorando a forma como você estuda, a quantidade de horas que você consegue ficar concentrado estudando, a quantidade de questões que você faz, aí você vai começar a acrescentar um simulado. Mas o mais importante de todas essas etapas é a primeira, que é começar. A partir do momento que você começou, você começa a fazer de tudo, trabalhar a sua mente de todas as formas possíveis, das formas mais criativas que você conseguir, para que você não desista desse objetivo, para que você se mantenha focado, se mantenha engajado até o final da sua jornada. Mas aí tu pode falar para mim, beleza, Cesário, eu não sei por quais matérias começar. O que eu vou falar para você fazer? Monte um ciclo de estudos com 3 matérias. Quais 3 matérias? Português, RLM e informática. Por que você selecionou essas 3 matérias? Coloquei essas 3. Se você não souber as matérias, você tem maior facilidade para você colocar pelo menos uma ali para te motivar. Ah, Cesário, eu não sei, ou não tenho muito isso, nunca estudei, estou descobrindo agora. Então, beleza, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um ciclo de estudos com 3 matérias. Português, RLM e informática. Por que essas 3? Porque essas 3 caem em todos os concursos policiais. Eu quero que você aproveite novas oportunidades que surgirão pelo seu caminho. Eventualmente você está desempregado e está precisando arrumar um emprego, aí você está estudando para a PRF e sai o edital da PF. Olha só que oportunidade maravilhosa. Se você começar pelas matérias que caem nos 2 concursos, você consegue buscar a aprovação se sair tanto um quanto outro.
Segundo passo, a técnica que eu utilizei é a do ciclo de estudos. Tem um outro vídeo completo aqui no canal só sobre ciclo de estudos, que eu mostro como que eu saí do zero, montei o meu ciclo de estudos rumo a essa carreira tão desejada. Beleza. Você selecionou essas 3 matérias e montou o seu ciclo de estudos, eu quero que você estude em bloco. Como eu faço o meu bloco? Eu faço blocos de 1h20, 1h20 minutos estudando, 10 minutos de intervalo, mais 1h20 de estudos. Se você fechou a matéria ou acabou o tempo, você troca a matéria. Você troca, tipo assim, se você voltar, matéria 1, português, matéria 2, informática, matéria 3, RLM, terminou 1h20 ou terminou o capítulo, você troca de matéria e assim sucessivamente, até que você tenha uma base legal nessas 3 matérias e aí você vai incluindo novas matérias no seu ciclo de estudos. Essa foi a técnica que eu utilizei. Depois que eu entendi o funcionamento do ciclo de estudos e incluí novas disciplinas, eu quero que você vá fazendo isso com uma certa cadência, com uma certa velocidade. Por exemplo, você termina de fazer um capítulo, você termina de ler o capítulo, de acessar a teoria, seja por PDF ou videoaula, você terminou de acessar aquela parte teórica, você vai lá e faz de 10 a 15 questões, e assim sucessivamente, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Ah, Cesar, mas não estou indo muito rápido, e as outras questões? Calma, nós faremos todas elas ao final, porque ao final você vai misturar todas as questões e vai resolver todas misturadas, porque isso vai treinar o seu cérebro a reagir em dificuldade, porque você está dando uma dificuldade maior. Você vai estar refazendo questões que você aprendeu há um mês atrás. Quando eu consegui encaixar tudo isso, ali eu percebi que dava. Por quê? Eu comecei a ver o panorama geral da matéria. Eu comecei a ver aonde começava e aonde terminava. Quando eu dei aquela primeira passada, já sabia tudo? Não sabia. Mas eu já tinha uma ideia de tudo e sabia mais ou menos como as peças se encaixavam. Ali eu comecei a perceber que realmente dava para eu construir uma aprovação. Então, o que eu recomendo para você? Você que está começando agora. Primeira coisa, baixa o edital. Baixa o edital. Se você puder, até imprima o edital, principalmente aquela parte ali das matérias, do conteúdo programático da prova. Baixou o edital, separa essas 3 matérias que eu falei com você. Português, RLM e informática. A não ser que você tenha alguma matéria que você já tem uma facilidade, pode colocar ela no início ali, porque ela vai servir como um fator motivador nessa sua trajetória inicial para você sair da inércia, para você começar a encaixar um ritmo de estudos. Separou essas 3 matérias, montou o ciclo de estudos, agora você investe num bom material, de preferência um material específico para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou deixar um link desse material aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve aqui no canal e tamo junto e vamos para cima.